Beleza. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde. Esse é o podcast Coração Verde e Branco. E aí, em seu segundo, terceiro vídeo, né? Só que dessa vez a gente foi um pouco mais modesto e resolvemos fazer um vídeo que só tem o áudio, né? Esse é um podcast que vai ser esse episódio, né? É um daqueles especiais que a gente vai disponibilizar também no YouTube, né? E hoje, como no primeiro vídeo do canal, a gente tem a presença, né, do dileto Henrique Figueiredo. Henrique, a gente está gravando de tarde, né? Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, quase noite. É isso aí. São 5h35 agora, do dia 17 de junho. Henrique, então a gente gravou aquele primeiro programa que a gente fez a previsão dos jogos do América, né? Sim, Nessa primeira perna do primeiro turno. E a gente. Eu tenho ela salva aqui a nossa previsão. Na sua estimativa, a gente estaria nesse momento com. A gente 20 teria terminado essa primeira perna, né? Que seria até o jogo contra o Corinthians, com 21 pontos. A minha, um pouco mais modesta, com 15 pontos. Mas aí acaba que a gente chega nessa décima rodada, né? Terminamos a décima rodada. E o América tem 8 pontos, não é isso? pontos. 8 pontos. 8 pontos. Podia ser 10, né? Ia diminuir o nosso erro aqui, mas são 8 pontos. E aí, Henrique, como é que a gente explica esse erro, esse pequeno erro gigantesco aí? Essa pequena catástrofe, né? Em primeiro lugar, É, deixar claro que não foi culpa nossa. Nós fizemos a estimativa com a melhor das intenções, porém eu vejo que houve uma desorganização muito grande. A gente percebeu um time completamente diferente em questão de postura, em questão de organização dentro do campo. Foram alguns erros que de manutenção do meio de campo improdutivo, por exemplo, com a é. lei e Juninho. Acho Você acha, isso. você Ah, acha que teve um impacto no final do Campeonato Mineiro, ou você acha que já era uma coisa que estava acontecendo no Mineiro e piorou? Ou você eu, acha que aquela final do Mineiro foi determinante? eu acho que o Mineiro camuflou muito isso pela fraqueza dos adversários, Uhum, né? Mas, assim, acredito que a lei já vinha dando sinais de declínio mesmo de capacidade técnica já ali. uhum. E isso não foi muito bem analisado e o pior, né? Foi sendo mantido os dois. A tentativa do Mancini de recuperar e a manutenção acabou fragilizando muito o time. É, eu acho assim, na final do Mineiro, é, o problema do meio de campo ficou muito claro, assim. Aquele espaço lá que você destacou, né? Entre o ataque e a defesa ficou muito claro naquela final do Mineiro e o Atlético, um time mais qualificado, conseguiu aproveitar, né? E aí, só que no Mineiro a gente ainda jogava basicamente uma vez por semana, né? E aí quando começa Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente passou a jogar sábado, duas vezes por semana, o negócio ficou feio, né? Isso. E deixou outra deficiência muito clara, que é a nossa dificuldade de ter reservas que, quando entram, não diminui a qualidade do time. Uhum. É, mas foi uma tristeza. Assim, chegou a ter um momento desesperador, assim, né? Eu acho que, lembrando aqui, né? A gente perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Santos, perdeu pro Cuiabá e só foi conseguir um pontinho contra o Bragantino, né? Isso. E, Isso. em todos esses jogos a gente tomou um tanto de gol, né? É, Depois a gente foi os três 4-0. primeiros nós tomamos 3 gols. É, na verdade, os três primeiros gols. Contra o Cuiabá, acho que foi um ou dois, né? Foram dois. Nós perdemos Dois. 2-1. Bragantino, 2. Contra o Cruzeiro, 4. Então, assim, foi uma tristeza. Nós chegamos aqui agora com a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior, e engraçado que não é o pior ataque, né? O E ataque é até razoável.
Pera aí que minha filha acabou de entrar aqui no quarto. Tudo bem, Luísa? Então tá bom. A gente tá gravando, tá bom? É, o microfone é de sua mãe, tá bom? Agora aqui, ó. A silêncio que eu tô gravando, beleza? Então tá. Então tá. Não. Amor, fecha a porta pra mim. Fecha aí. Beleza. Esse que é o negócio de gravar em casa. A gente não tá no estúdio, aí fica difícil. Sem problema. Beleza. Isso tudo vai pro ar, porque depois é muito difícil editar. Eu prefiro mandar esse negócio tudo pro ar. É, Mas aí a gente tomou essa cacetada de gols aqui, o negócio tava tudo desarranjado e tal. Quando a coisa estava horrível, apareceu o Internacional na nossa vida. Aquele jogo que parecia o fim do mundo e o América conseguiu ali ganhar, né, de 2-0 o Internacional, jogando bem, né, pela Copa do Brasil. isso. E foi ali que algumas peças começaram a ter aquela imagem de possível salvação, né? É, Que nos fez questionar por que esse elenco não é tão explorado. uhum, é isso mesmo. E por que que não testaram esses meninos no Campeonato Mineiro, né? Algum jogo daqueles que estava ali já, que não valia mais nada, o segundo lugar estava garantido. Colocasse os meninos em campo pra gente ver, né? A Isso, gente só foi conhecer o Breno agora. ou até mesmo nas etapas iniciais da Copa do Brasil. Uhum. É, o jogo Tocantinópolis, aí teve o jogo contra o Nova Iguaçu, né? Isso. O jogo contra o Nova Iguaçu, o resultado já resolvido, a gente colocou um tanto de veteranos ali no final do jogo, querendo fazer gols, sei lá, uma coisa meio, muito sem sentido, assim, né? Foi muito errado, assim, a gestão desse grupo pelo Mancini e tal. Na cabeça, eu até falei isso num programa pra trás, que na cabeça dele, quando o Mancini ou o Salum falam, eles querem fazer parecer que teve um planejamento. Eu não acredito muito nisso, não, sabe? Um planejamento de lançamento para lançar esses garotos, né? Eu não É, acredito nisso, não. essa conversa ela também não me engana e para 99,9% da torcida isso não faz o menor sentido. É, E aí você adianta o terceiro ponto que eu elenco como a falta de gestão de grupo mesmo. é, Apesar do Mancini ser um grande técnico, na minha opinião, ele é bom em administrar o grupo e manter o grupo unido, pelo menos na minha visão. Faltou uhum, a capacidade de gerir melhor o elenco, de é, saber minhas prioridades e de chamar alguns jogadores e dizer, olha, é o momento de você ficar um pouco aqui no banco, você reforçar alguns fundamentos do futebol antes de voltar a jogar. Acho que faltou muito isso. eu acho que tem coisa assim que a gente é só curioso do futebol, né? A gente acompanha o futebol, mas a gente não é do meio, assim, de verdade. Acho que tem coisa que é ali de vestiário e tal, né? A gente brinca um pouco que o Juninho é dono do time. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que tem um medo mesmo de treinador no Brasil de lançar a base, tem que negociar várias coisas ali para de fato um menino da base ter uma oportunidade pensada, né? A nossa história lá do como DNA formador, muitas vezes acontece do menino ser lançado quando tá todo mundo machucado, ou foi vendido, tá envolvido, né? Que nem eu brinquei, tá envolvido em esquema de aposta, esse tipo de coisa. Tanto é, eu acho que o grande exemplo que não tem planejamento é o Matheus Henrique, que o Matheus Henrique entrou na direita, na lateral direita, e entrou bem, mas toda vez que testou, né, preparando para a ausência do Marcinho, quem jogou ali, quem testou ali foi o Ricardo Silva. Sim, Ricardo Silva que chama, né, o nosso zagueiro. isso. Então, assim, vai improvisar o Ricardo ali pra ver, né? Então, assim, sem esperança nenhuma de ter alguém na base pra dar certo, né? Mas aí acabou que o Matheus entrou e pra mim já é o reserva ali, né? Pra alguns já é até titular já. Sim. O Matheus Henrique, gostei demais dos jogos que ele Eu participou. me incluo na lista dos que considero titular já. É, né? Na minha Pô, opinião, já deveria ser. e o Júlio, né, cara? O Júlio.
num jogo desse ele substituiu o Matheus, o Júlio é zagueiro, né? Ele substituiu e fez um cruzamento deu assistência pro Renato Marques, né? Que é um negócio assim, que é meio raro da gente ver na América um lateral fazer aquilo, né? Pois é. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Do quais são os impedimentos reais desses jogadores entrarem mais em campo. Uhum. Nós cansamos de falar, é um ano de temporada cheia, muitas viagens, um desgaste grande. Nosso elenco é muito velho, isso Uhum. incomoda bastante. Se temos essas peças úteis, né, boas, promissoras na base, por que não jogar? Por que não utilizar? E aí a gente, né, com aquele programa que eu falei da falta de planejamento, né? Assim, é muito claro que não teve o planejamento também na montagem do elenco, porque era previsível que o Nino Paraíba em algum momento tivesse dificuldade de jogar por causa da idade e que o Arthur fosse vendido. Quando aconteceu essas duas coisas, né, o Nino, por causa do envolvimento com o jogo de apostas, a gente falou assim, ó, não temos lateral direito. A gente falou assim, que coisa incrível. Mas era uma coisa previsível, né? Não assustou ninguém esse problema ali na lateral direita. Exato. Imprevisível seria se o Nino Paraíba estivesse jogando pra caramba na direita, coisa que eu não sei, eu não acompanho a carreira dele. É um nome fácil de guardar, por isso que eu sei que ele existe, mas eu nunca. Se me perguntar se ele era alto, baixo, branco, preto, eu não saberia dizer. Até ele vir aqui jogar na América. Então, assim, acho que teve muito vacilo ali já no começo da montagem desse time, né? A gente estava discutindo no grupo Decadentes essa semana que acho que foi o Jairo que falou que todo mundo todas as contratações no começo do ano deram errado, né? Então, o Nino Paraíba, como é que chama da esquerda? O Nicolas. Então só veio gente assim que não encaixou. O Dadá Belmonte, que a América gastou parece que 3 milhões nele, né? Na esperança de que ele dê certo. Então, assim, teve vários problemas ali nesse começo que, né, aí já indo para o encerramento desse primeiro tópico aqui, que justifica uma parte dos nossos erros, né? A gente não esperava que o time fosse errar tanto nesse começo, não é verdade? Nem um pouco. Por isso eu citei a diferença da postura, principalmente em relação ao ano passado. Uhum. Não é? Nós vimos um time desorganizado, errando muitos passes, uma quantidade exorbitante, É, e até mesmo passando a impressão de não se conhecer. Parecer um time novo, completamente novo e desentrosado. é, é isso aí. E é aquele negócio, né? A gente, para acompanhar as mudanças, a gente tem que mudar, né? Então, o América não mudou e os adversários mudaram, né? Olha o Botafogo, que ano passado a gente passeou em cima do Botafogo, né? Na Copa do Brasil, empatamos os dois jogos do Campeonato Brasileiro. Olha onde que tá o Botafogo hoje, olha onde que a gente tá. Então, assim, o mercado, os nossos concorrentes mudaram muito, eles evoluíram. A gente deveria ter buscado evoluir também, né? Beleza. Dito isso, Henrique, quais mudanças, ajustes a gente se imagina aí que o América poderia fazer para esse restante do campeonato? Ou, que nem você deu uma dica aí que, né, parece que você já vê algumas soluções aí nesse finalzinho dessa 10ª rodada aí de soluções para o resto do campeonato. Sim. Na verdade, eu penso que deveria deixar de insistir nas peças que a gente considera prejudiciais. Uhum, Prejudiciais é uma palavra feia, né? Mas as peças que têm sido improdutivas, uhum, a tentativa de recuperar o Alex, com todo respeito à história que os dois têm no América, mas eu sei que algumas pessoas dizem que o Juninho tem jogado um pouco melhor, mas eu acho que um pouco melhor não nos ajuda. Não tem espaço para um pouco melhor na atual situação que o América se encontra. sim. Então deveria parar de insistir em algumas peças que não têm produzido o suficiente para se manter em campo. É, eu acho que, né, assim, o Juninho eu não tenho muita esperança de tirar o Juninho do time. Então, meio que eu me conformo, né? E aí eu acho que muita gente acaba se conformando assim também. O grande problema é que o Juninho jogar significa na cabeça do Mancini que o Martinez não jogue, né?
É, O Ale, graças a Deus, parece que já perdeu o lugar de vez ali. Não tem chance do Ale jogar. sim, o que o Martinez era o que eu ia citar, né? Não pode ficar fora do time um Hum, jogador como ele. né? Não só pelo porte da contratação, mas por tudo que ele significa e a habilidade que ele tem. É. Precisamos de gente lá na frente que chegue e resolva. Uhum. E ele tem esse potencial. Ele é um cara que ele tem um nível de habilidade parecido com o do Benítez, no sentido assim, quando ele tá com a bola, dificilmente ele perde. Ele E pode errar um passe. Agora, alguém vir esbarrando e tomar a bola dele é quase impossível, né? sim, ele tem força de vontade. Você vê que ele Uhum. tem raça para É. disputar a bola, para brigar. Muitas vezes, né, comparando com o Everaldo, uma comparação até injusta, mas lances que a gente vê o Everaldo caindo o tempo todo, que você viu em alguns episódios anteriores, dificilmente o Martinez perderia aquela bola ou cairia. É. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Ele levanta. Se ele cair, ele levanta. E é muito difícil derrubar aquele cara também, até por causa do porte dele, né? Que ele é um baixinho parrudo, né? Se ele cair, ele levanta e vai embora, né? Ele tem esse negócio. A gente acostumou a chamar isso no Brasil de raça argentina. Eu não sei se é o melhor termo, não, mas assim, esses caras, eles confiam muito de que pode resolver um jogo, sabe? Eles não desistem, né? No final do jogo. Então ele continua acreditando. E a gente tomou cacetada até na Libertadores e na Sul-Americana justamente por isso, porque eles têm, né? Aquele time do o Defensa e Justiça. Eu achei isso, eles são os caras assim, eles não são bons de bolas, não são excelentes, só que eles confiam o tempo todo que eles podem ganhar o jogo. E acaba que isso tem um peso, assim, né? Eles estão empenhados, estão ligados no jogo o tempo todo. E o Martinez tem isso, né? O Benítez tem. Então, eles têm que jogar, com certeza. E aí até o Dr. Adolfo falou lá, né, nessa semana, comentando a postagem do episódio, aí ele falou que esperava ver o meio de campo, ele acha que cabe os cinco, assim, né? Não ao mesmo tempo, mas seria o Cal, o Breno, o Juninho, e aí Martinez ou Benítez, né? Esses seriam os cinco que poderiam jogar ali no meio, evidentemente com algum revezamento entre eles, né? O ideal, acho que para a torcida seria Cal, Breno, Martinez e Benítez. Só que eu tenho certeza que a gente não vai ver isso. Ou você tem esperança de ver isso? De forma alguma. Mas esse seria mesmo o quarteto a melhor opção, né? É, Concordo com você e acho que deveria mudar definitivamente para o sistema 4-4-2 que você defende. é. Eu acho ó, pensando que a gente tem que abrigar esses caras no meio, né? Tem que pensar no 4-4-2, né? E a gente não tem os pontas assim tão destacados, né? Que nem a gente tem, que ninguém era pra ter, né? A gente teve em alguns momentos ano passado, né? No outro ano com o Ademir, com o Pedrinho em alguns momentos, o Everaldo, né? Numa boa fase. Mas esse ano é diferente, né? É, eu preferia, para ser sincero, o sistema 4-1-4-1. Uhum. Dá o meu medo de tomar 3-0 todos os jogos. Queria duas linhas bem próximas, formadas por 4 jogadores. Mas eu sei que se o 4-4-2 está difícil, o 4-1-4-1 é possível. Mas aí no 4-1-4-1, esse um seria o Cal, né? Isso, isso. Então, não seria ruim, porque assim, se o medo de colocar o Martinez e o Benítez juntos é que o meio de campo vai ficar exposto, que eu acho que não é verdade, eu acho que é uma falácia, eu não acho que os dois são tão descomprometidos com a marcação, não. Mas se o medo for esse, a gente não precisa. Eu acho que ele é um meio de campo tão bom, com Martinez e Benítez, e Breno, e eventualmente o Juninho, que você pode ter um atacante só. Porque todos esses chegam na área ali, né? Sim, o importante é que também a bola teria que chegar rápido para ele, né? Uhum, Tanto pela esquerda quanto pela direita. uhum. Eu acho que dá pra. É, mas um time ideal, vamos pensar, seria.
passando por aí. E o Breno, teve jogo que o Breno jogou pela esquerda, então poderia revezar ali. Na verdade, o Martínez e o Benítez, eles jogam. Acaba que os dois vão pela esquerda também, se preciso, né? O Benítez também já jogou um pouco pela direita. Então, assim, acho que tem jogo, sabe? Pra esse 4-1-4-1, né? Poderia ter esse um sozinho lá. Isso. Ah, e aí teria que ser um cara mais fixo, né? Ou tipo o Mikael ou o Mastriani. Eu pensava justamente no Caio. Se É, ele ganhar um ritmo de jogo bacana e mostrar, né, um pouco mais de amadurecimento. Mas não, mas então pode ser o Mastriani. é. O Mikael, cara, assim, devia ter jogado mais, né? Nesse momento da temporada já deveria ter jogado mais. O problema é que a gente tem 9 atacantes ali. É difícil pôr todo mundo pra jogar, né? Mas a gente poderia ter visto mais dele. Ele é lento, na verdade. Só que ele também tem esse negócio. É difícil tomar a bola dele. Eu vi ele uns 2 jogos só, né? É difícil tomar a bola dele e ele chuta forte. Parafraseando um grande americano, você não precisa ser rápido se ninguém conseguir tomar a bola.